Fala pessoal, André Mesqueiroz, cabo da Polícia Militar do Rio Grande do Norte e psicólogo. Hoje eu vim aqui para ser desmascarado porque esse vídeo é feito para você, inscrito do canal, nunca mais ser enganado por André Mesqueiroz. E é em respeito a você que gosta do meu trabalho que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Primeiro, antes de contar a história do meu concurso público, eu vou contar a minha história um pouco. Quem é o André Mesqueiroz? Você que é novo, você está cansado de ouvir você falar da sua história. Pessoal, sou André Mesqueiroz, pernambucano, filho de pais separados, e morei uma parte com meu pai, uma parte com minha mãe, depois voltei para meu pai, depois voltei para minha mãe. Meu pai, boia fria, não terminou os estudos completos. Minha mãe, até hoje eu não sei até que série minha mãe fez. Quem era o André Mesqueiroz? Um cara extremamente preguiçoso, pessimista, mal-humorado, vitimista, sempre preocupado pelas coisas que estavam lhe acontecendo, era o mundo. Eu não me responsabilizava por isso. Eu acho que sua vida só começa a mudar quando você começa a se autorresponsabilizar, dizer, não, se eu sou pobre, se eu sou lascado, se eu sou analfabeto, se eu sou burro, a culpa é minha, a culpa não é do mundo. E aí você começa a correr atrás e sua vida começa a mudar. Beleza. Meu pai era um cara que teve uma infância difícil, boia fria, trabalhou cortando cana, limpando mato, foi borracheiro, passou no concurso público, entrou na Chesf, foi ser concursado, lá era eletricista, sofreu um acidente, caiu, quase morreu. Então meu pai sempre quis que eu trabalhasse de qualquer coisa na vida. Então eu fui entregador de feira, carregava aquelas feiras no carro de mão, comprou um carro de mão, fui trabalhar no mercadinho, não deu certo, fui trabalhar em outra coisa, não deu certo. Fui trabalhar como entregador de uma farmácia, caía, quebrava os garrafão, e eu era muito magro, muito... Então eu era um cara intragável, era um cara insuportável, né? Reconheço isso naquela época, extremamente, digamos assim, desconectado com a realidade. André Mesqueiroz era desconectado com a realidade. Me achava o máximo e não era ninguém naquela época. Acho que esse é o vídeo mais difícil que eu estou fazendo aqui, o mais sincero possível. E vim pra cá e meu pai sempre dizia, olha, com 18 anos não vou ter mais responsabilidade nenhuma sua. Quando eu completei 18 anos, meu pai me botou para fora de casa, disse, saia de casa. Eu ia para São Paulo, não fui, resolvi ficar aqui, enfim. Fui morar sozinho com um fogão, duas bocas, fui uma geladeira amarrada, uma cama e fui trabalhar. Dava aula de teclado, porque eu sou músico, tanto sei tocar teclado, piano, assim... O básico, né? Um pouco que dá para fazer. E no meio disso fiquei numa necessidade muito grande para pagar aluguel, fazer as coisas. Surgiu para trabalhar na rua. Fui trabalhar na rua vendendo como palhaço da alegria, né? Não vou dizer o nome da empresa aqui. Eu vendia os cartões deles, eles me davam as coisas que eu centavo. Eu ganhava deles. E o que aconteceu? Que eu caí na real. Caí na real de que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu caí chorando ali na Agamenon Magalhães. Chorei bastante ali. Muito, mas chorei muito mesmo. E resolvi mudar de vida. E saí distribuindo currículo. Meu currículo não tinha nada. Ia fazer entrevista, roupa rasgada, falando errado, não lia nada, falava muito errado, me expressava muito mal. E até hoje é uma coisa que eu venho batalhando, porque eu escrevo e falo errado, mesmo tendo um nível superior, mesmo lendo várias gramáticas já. É uma coisa que eu vou superar, não é uma coisa impossível. E fiz o concurso da PM Pernambuco, não estudei nada, porque eu não sabia nem para onde ia concurso. Fui fazer a prova. Tirei uma nota, assim, para quem não estudou, uma nota boa, assim, fiquei na posição de 11 mil, mais ou menos ali, de 100 mil inscritos, sem analfabeto, fiquei nessa posição. Melhor do que todos na minha rua na época, todo mundo ficou, foi o único que foi classificado. E meu pai ficou sabendo disso, me chamou para fazer a prova da polícia aqui. Eu, diante de tantas dificuldades, pessoal, eu não passava fome, mas também não tinha abundância na minha vida. Não passava fome, não passei fome.
mas também era o limite ali. Tinha dias que eu conseguia só o que comer. Eu decidi parar tudo que eu estava fazendo em 30 dias passar para PM. Assim, um cara que não sabia o que era um artigo, né? Um cara que não sabia concordância, um cara que não sabia fazer uma conta de dividir. Era eu. Então eu resolvi estudar em 30 dias. Quando eu olhei para o edital, né, que eu vim para cá, para Natal, estudei, eu olhava as pessoas, todo mundo, quando eu vim fazer a inscrição, estava todo mundo bem estudado, todo mundo bem estruturado, todo mundo top. Eu disse, eu não vou ganhar desses caras. Eu tenho que ter uma estratégia aqui. Eu olhei, eu disse, meu Deus, eu orei muito, gente, orei muito. Orei bastante, pedi para Deus me dar inteligência, porque não dava tempo de eu ser bom em tudo. Estudar tudo. Tem gente que pega o edital e dá importância a tudo. Não, isso aqui ele estuda, do jeito que ele estuda sintaxe, ele estuda crase. Né? Do jeito que ele estuda história, ele estuda outra coisa. Ele dá importância a tudo. Eu não, eu dei importância àquilo que ia me dar a maior nota. Então eu estudei história do Brasil, geografia. Eu dei mais importância, então eu li 3 livros, cada um li 3 vezes, fazendo exercício e anotando pontos importantes. Estudativo. E quando eu via um ponto importante, eu reduzia o máximo e decorava aquilo ali. Por quê? Não tinha como eu ficar em primeiro lugar. Quando eu fui fazer a inscrição, em cima da hora eu fiquei sabendo que era regionalizado. E eu tinha que decidir onde fazer. Eu não tinha mais dinheiro para viajar para o interior. Eu sabia que no interior ia ser mais fácil passar, mas eu não tinha dinheiro. Então eu resolvi colocar para a capital. Quando saiu a concorrência para a capital, deu 32 mil inscritos para 300 vagas. Quase 100, mais de 100 pessoas para uma vaga. Assim, acho que nem PF, é difícil ter uma concorrência nessa altura. E o povo fala que prova para PM é fácil. É fácil no sentido de que o assunto é mais reduzido, mas a concorrência é muito maior. Então você tem que estar muito mais afiado. E quando são poucas vagas, assim, 300 vagas, 32 mil pessoas para Natal, saiu o resultado, eu não fiquei na primeira turma, em 2006. Fiquei muito triste, quis desistir de estudar para concurso e fui deixar currículo, fui trabalhar, fui catar latinha, fui fazer um monte de coisa e consegui um emprego numa fábrica. Eu disse, pronto, aqui eu tenho que fazer minha vida, aqui eu tenho que ser o meu melhor. Comecei a ler livros para liderança, comecei a ver e fui crescendo. Enfim, tive sucesso na fábrica. Quem na época colocou para o interior, tirou 51 pontos, entrou logo em 2006. Quem não colocou para Natal, essa nota não entrou em 2006, entrou em 2009. Então, eu não fui, digamos assim, a última turma, mas isso não quer dizer nada, você ser da última, da primeira, o importante é você entrar. Então, eu fiquei na posição 1550 e pouco, com esse estudo. Assim, para mim foi uma vitória, um semi-analfabeto, o cara que mal sabia ler, só tinha o certificado de 2º grau, tirar uma nota de 61 pontos e conseguir ser classificado. Quando eu fui chamado, eu nem acreditei. Sério mesmo, não acreditei. Foi um colega meu que me trouxe, porque eu nem estava correndo mais atrás disso. Eu estava fazendo outros concursos para SG, para prefeitura, para uma série de coisas. E eu fiquei muito feliz de ter. Tanto é que eu estava ganhando 2.600, saí para ganhar 1.300, ou seja, e já ia ter outra promoção na fábrica, tinha amizade com todo mundo, né? Só não gostava da atividade de fim da fábrica, eu me sentia muito ruim, meu cabelo caía, muito estressado. O cenário da minha prova é esse. Uma concorrência muito alta para Natal, concurso regionalizado. Você tira quando o concurso é regionalizado para PRF. Concurso regionalizado para PRF, você tem que tirar uma nota de 80, 85. Quando não é, a classificação é muito melhor. Quando é o Brasil inteiro, não sei qual é o mistério. Quando o concurso não é regionalizado, uma nota muito mais baixa consegue entrar. E aí o cara colocou o comentário aqui e talvez ele não conheça da minha história, talvez ele nem concursado seja ainda, mas quem sabe, Queiroz, você não precisa estar falando isso, você não precisa estar contando, a gente sabe da sua capacidade, mas existem pessoas que não, que estão passando por isso, que são ruins, semi-analfabetas e acha que é impossível passar, pô, acha que não vai conseguir. É um cara que eu detestava escola, eu ia arrastado. Meu pai, minha família uma vez me arrastou até a escola. Não gostava de estudar. Então, não é impossível.
Se você souber estudar da maneira correta, graças a Deus, Deus me deu a sabedoria naquela época de otimizar. Eu sabia que eu não ia conseguir estudar tudo, então eu não estudei tudo. Se eu fosse estudar tudo, eu não tinha tirado essa nota. Eu sintetizei meu edital, estudei aquilo que eu poderia decorar. E de 20 questões eu acertei 18 em história. Meu irmão, quando foi corrigir, ficou espantado. E ele corrigia, ele era uma atrás da outra, ele dizia que ele passou de primeira, porque é uma atrás da outra quando ele chegou em História e Geografia. Matemática, eu fiz o que eu faço hoje nos estudos. Hoje eu faço feijão com arroz para entrar na PRF. E o salário do primeiro lugar vai ser o mesmo salário do meu. Então, aprenda isso, que não existe impossível, a não ser quando você compreende que depende só da sua força, depende só de você passar nesse concurso. Não depende de mais nenhum outro fator. Eu estudei com livros recolhidos de escolas, só que eu tive a inteligência de priorizar alguns materiais. E, por exemplo, se eu priorizar 60% do edital, aqueles 60% os assuntos mais fáceis, para que eu vou quebrar minha cabeça com algoritmo, com não sei o que, com as questões difíceis de estatística, se eu posso acertar as mais fáceis, se eu posso estudar e acertar as mais fáceis. Eu não quero ficar em primeiro lugar. Eu nunca escondi de ninguém que eu sou cadastro de reserva, mas o meu salário é o mesmo salário do último colocado. Depois que eu entrei em 2010, teve a turma 2010.2, teve a turma 2011, duas turmas em 2011, parece que tem até uma 2012. Ou seja, depois que eu entrei ainda tiveram mais 3 turmas. O povo acha assim, inteligência. Esforço. Nem sempre esforço é sinal de resultado. Cuidado. Nem sempre, quanto mais você se esforçar, melhor vai ser seu resultado. Porque eu fui trocar uma antena sem saber, passei o dia inteiro achando que era pelo esforço, mas não adiantou de nada. No final ficou uma bosta a antena da TV. Ficou uma bosta. Não tem TV acaba aqui que eu fui tentar mirar para não chamar um técnico. Conhecimento também. Busquem conhecimento de como se estuda da maneira correta. E assim vocês vão ser vitoriosos. Um abraço. Fiquem com Deus e minha máscara caiu.